Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Eu sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, Tulap. Hoje, dando continuidade a este caminho pascual, vamos falar de Ogum. Sejam bem-vindos, muito axé. Antes de eu começar a abrir a porta para todo mundo entrar, como eu sempre digo, na nossa sala de estar, neste lugar onde teremos o Iroko no meio, né, a grande árvore sagrada, onde nos sentaremos lado a lado, para pedirmos a bênção dos orixás, eu gostaria de fazer um convite para você, igual fiz ontem. Pega lá a pipoquinha. Você já trouxe pipoca hoje? Pega um docinho para comer junto, um copo de leite, um cafezinho, um chá. Pega um refresco, faz um refresquinho de caju, de seriguela, né? Para que a gente possa tomar junto neste momento, dividir em comunhão. Pega um pedaço de pão, né? Passa aquela manteiguinha e traz para a gente conversar juntos. Então vamos dar tempo da gente começar, quem quiser, especialmente no início da primeira parte, para que a gente possa se sentir muito bem. Fique numa rede gostosa, quero uma rede preguiçosa para deitar. Sente num sofá confortavelmente. Hoje e até sexta-feira, se Deus nos permitir, cada live um momento de descontração, de alegria, de axé, né? Um saravá muito fraterno a vocês. Nós vamos falar hoje sobre Ogum, vamos falar sobre esse renascimento na Páscoa, de como este caminho chamado Pesach, que é a Páscoa, vai se transformar nessa força de Ogum e vai nos dar determinação e axé. Nessa semana, toda live, eu vou pedir para você trazer uma comida. Um pãozinho com manteiga, uma bolachinha, uma pipoca, faz uma pipoca lá, né? Pega um inhame, corta ele fininho, põe ele para assar, deixa ele torrante, faz um salgadinho de inhame, uma comida sagrada dos orixás, que é prato predileto de Oxalá, mas que também serve ao nosso pai Ogum. Né? Pega um feijão fradinho, faz uma salada de feijão fradinho e traz para a gente conversar junto, um suquinho de caju, bem feitinho, um suco de limão e vamos sentar juntos para a gente falar. E eu falei, pega uma rede, né? Deita na rede para ficar em axé. Então coloca lá, quero uma rede preguiçosa para deitar, que é a Majestade do Sabiá, uma música tão importante na música popular brasileira, e que ela dentro, entre várias coisas, ela fala que ela adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Ei, música brasileira, hein? Que a gente possa juntar os nossos egregores, as nossas coroas, formando um só pensamento, pedindo a Deus, aos orixás, aos nossos ancestrais, ao nosso Mestre Jesus, que olhe e reze e rogue por nós, para que nesta noite nós possamos estar unidos e exalarmos de nossas vidas, de nossos axés, a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs do Brasil. Que a gente consiga quebrar este ciclo tão ignorante do orgulho, do egoísmo e do individualismo. Que nós consigamos, através da persistência, da determinação, que só Ogum pode nos dar, para quebrarmos o negacionismo, um processo de disseminar mentiras, de levar as pessoas ao perigo de situações tão difíceis como nós estamos vivendo. Então que a gente possa, neste momento, vencer as barreiras do ódio, vencer as barreiras da negação, da mentira, das fake news, através do amor verdadeiro, da compaixão. A solidariedade é o caminho para vencermos não só esta pandemia, mas a crise de sofrimento que encontra-se a nossa humanidade. Axé. Vamos iniciar pedindo a bênção de Deus, pedindo que Oxum, o Senhor de toda a comunicação, Senhor das mensagens, o mensageiro de Deus e dos orixás, traga a verdade, que da minha boca, do meu pensamento, do meu coração, possam exalar apenas a vontade de Deus, de Olorum, que é as forças divinas. Peço humildemente que os meus preconceitos, os conceitos que eu acredito sejam verdadeiros, se calem para que da minha boca saiam palavras de nossa ancestralidade, das tradições que norteiam e construíram a nossa amada Umbanda, este caminho que nos leva à paz, ao amor e, portanto, a Deus e à verdade. Peço licença a todos os orixás, peço licença ao Oxóssi, padroeiro e regente da minha coroa, Senhor do meu destino, para que Ogum, na noite de hoje, nos dê a força e o axé, para que possamos compreender a importância de todos nós estarmos no caminho que nos leva à verdade. Ogum e Patacori, Ogum. Boa noite, Jane, boa noite, Deia, de novo. Hoje nós vamos dar continuidade a este processo pascual. Pascual porque vai ter a Páscoa domingo, Pai Caetano? Sim, mas mais do que isso. A Páscoa é um movimento que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve encarnado na sua última vez.
Jesus, em toda a sua vida e na trajetória dele, em especial nos últimos 3 anos da sua encarnação última, portanto dos 30 aos 33 e pouco, Jesus fez uma série de caminhadas. E se a gente observar, Jesus em nenhum momento para. Percebam que Jesus está sempre caminhando. Estava a caminho de Betânia, estava a caminho de Cafarnaum, estava a caminho de Jerusalém. A palavra caminho, ela é tão importante, tão significativa e tão simbólica, que os mestres adotaram o caminho como uma grande metáfora e um grande sinal da presença de Deus. Buda, por exemplo, o Siddhartha Gautama, o último Buda histórico a nascer na Terra, 600 e poucos anos antes de Cristo, fez a seguinte conclusão, que muitas vezes a gente pensava em todo o luxo, em todas as ganâncias, e um outro a pobreza absoluta, a humilhação. E ele dizia que isso eram margens de um mesmo rio, que o segredo da vida era encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio entre o amor, a compaixão e o desapego. E aí a gente poderia continuar essa história em várias religiões. Maomé, por exemplo, né, que Deus o tenha e o guarde sempre, o fundador, o profeta dessa nação maravilhosa, de todas as religiões que se consideram muçulmanas, né, porque são várias as formas de ser muçulmano, ele apontava caminhos. O caminho para Meca, o caminho para Medina, o caminho para Jerusalém. Então, as grandes forças terrestres que nortearam as grandes religiões, e as pequenas também, né, tinham a palavra caminho como importante. Não é diferente para os nossos ancestrais africanos, sudaneses, mas também não era diferente para os africanos de língua banto, os Angola, os Congos, Zulus e outros povos. Os Fon, os Fanti-Achante, eu poderia continuar dizendo aqui, são vários, o Egito, né? Os faraós e etc., os deuses do Egito, e a gente poderia continuar. Os grandes povos, né? Grandes não no sentido de número, nem de gigante, mas grandes no sentido de valor e importância para a nossa terra, mostravam que o caminho era extremamente importante. Por isso, no judaísmo, uma outra grande religião da terra, se comemora cada ano muda porque é um calendário lunar solar, né? É um calendário diferente do calendário gregoriano que nós utilizamos. Mas o calendário judaico, ele pressupõe, esse ano foi dia 21, 22, que culminou exatamente no equinócio do outono no hemisfério sul e equinócio de primavera para o hemisfério norte. Eles comemoram o Pesach. Pesach, ou Pesach, é um caminho da liberdade. Foi o momento em que os hebreus se uniram em torno de uma liderança histórica que hoje nós chamamos de Moisés, mas provavelmente ela teve outros nomes, porque não foi uma liderança, foram várias. Eles uniram os 12 povos, as 12 tribos, que estavam sob a violência e a escravidão no Egito Antigo, cerca de 3.500 anos atrás. Nesse dia, onde Deus mostraria para eles o caminho da liberdade, eles resolveram celebrar esse dia chamado Pesach. Este caminho de liberdade é o dia em que Jesus escolheu para fazer o seu último ensinamento, que é um dos seus últimos atos em liberdade, né? Então ele reparte o pão, entrega o pão para um e fala, essa é a última ceia, né? Que quem comer deste pão come também a minha carne, quem beber deste vinho também bebe meu sangue, no sentido de partilhar a vida com o outro. E nessa partilha, ele então logo depois é aprisionado pela traição, pela vergonha, e ali ele é humilhado, crucificado, mas ele vence a morte através da ressurreição, que é um símbolo de a vida é eterna. Ele escolheu o Pesach porque é o caminho da liberdade. Então Jesus também mostra este caminho da liberdade. E por isso, durante muitos anos, os seguidores de Jesus Cristo eram conhecidos como os seguidores do caminho, ou discípulos do caminho, ou povo do caminho. Por isso, caminho tinha essa palavra. A palavra cristão aparece 30 e poucos anos, ou quase 40 anos depois da morte de Jesus, acho que até um pouco mais, que se não me engano foi no ano 66, por aí, depois de Cristo, em que se apresentou esta palavra pela primeira vez e saiu da boca de Paulo de Tarso, ao que tudo indica. Os cristãos, então, estão ligados a essa filosofia do caminho. Os africanos
sudaneses e bantos, que são os maiores contribuidores da formação da nossa Umbanda, têm o caminho tão importante que o primeiro orixá, o filho mais velho, nascido de Iemanjá e Obatalá, ou Oxalá, é Ogum. Ogum é o primeiro orixá a descer na terra para ensinar os homens. E ele é o caminho. Ogum é o caminho. Ogum para os voduns, ou algumas outras denominações para os povos banto de Angola e Congo. E hoje nós vamos falar justamente disso, de forma que a gente possa compreender qual é o nosso caminho nessa vida. Gente, então, pegar um golinho de água, vai tomando o seu refresco de caju. Eu não sei quem me perguntou se eu gostava de suco de caju, eu não vi porque acho que pulei o comentário, mas eu gosto de suco de caju, eu gosto dos refrescos das nossas frutas tropicais. Né? Por que eu falo refresco? Porque suco seria aquele concentrado, né? O caju, o limão, eles são refrescos, tem bastante água, 10, 15% do suco, e é uma fruta maravilhosa, né? Que, enfim, não vamos entrar nesse detalhe para não fugir do nosso tema aqui, meu Deus. Então hoje nós vamos fazer um pensamento, André, seja bem-vinda, muito saudade, viu? Seja muito abençoada. Vamos falar sobre o caminho. Para falar do caminho, eu gostaria de fazer uma observação que a gente pudesse construir. Vai aí sentado na rede como pensando, né? Quando eu falo caminho, na minha mente vem uma estrada, uma picadinha que seja, uma avenida, uma rodovia, um lugar demarcado, porque caminho, né? Caminho é algo que já está traçado, preste atenção. Por que caminho você foi até o terreiro? Ah, eu peguei a rua tal, virei na esquina tal, peguei a condução número 35 e parei no ponto tal. Então nós temos coordenadas. O próprio GPS, né, esse guia de localização global, feito por através de satélite triangulando, ele vai norteando a pessoa por um caminho. Mas quem determinou este caminho? Preste atenção. Vou falar em caminho de novo e vou fazer a seguinte pergunta. Eu vou sair, você vai sair da sua casa para andar, caminhar, e vai até o bosque, a mata, um pedacinho de selva que tenha mais perto que você conheça. Trace o caminho na sua mente. O Bruno vai dizer que só abrir a porta que ele está do lado, não tem problema. Mas se você abrir a porta, você já traçou o caminho. Percebam que este caminho já foi traçado. Eu vou pegar um carro ou um ônibus, né? E vou sair daqui, Curitiba, onde eu estou, e vou até Londrina. Eu vou pensar, por que caminho eu vou? Eu vou escolher a BR, conhecida como Rodovia do Café, ou eu vou pela Rodovia do Cerne? São dois caminhos possíveis. Mesmo na Rodovia do Café, eu posso escolher ir por Apucarana e posso ir direto por Mauá da Serra. Todos os caminhos que me ocorrem já foram percorridos por alguém. Portanto, toda vez que nós falamos caminho, prestem bem atenção, alguém já andou na frente. No meio da mata, em muitas visitas que eu tive o prazer de fazer, nós olhávamos que tinham caminhos. E você perguntava, de quem é este caminho? Por exemplo, eu lembro de uma visita técnica que nós fizemos em uma região onde hoje, infelizmente, já não existe mais, que foi tomada por uma hidrelétrica, infelizmente. Nós encontramos no meio da mata fechada, era uma floresta, Mata Atlântica fechada, uma umbrófila densa, no meio do Paraná, onde nós encontramos um caminho. Boa noite, Pai Fernando, sua bênção, que Ogum sempre te traga muita luz, que seu Tiriri possa nos abençoar junto ao seu Beira-Mar. Salve já, que seja bem-vinda. Hoje eu vou falar do seu Ogum, hein? E nesse meio dessa mata, gente, encontrei um caminho. E eu cheguei para os técnicos que estavam conosco, e eu perguntei, este caminho de quem é? Um deles falou, esse aqui é do Queixada. Provavelmente tem uma família de Queixada aqui, por causa das pegadas e da forma. Passando um pouco à frente, nós encontramos um caminho recém-traçado. E ele me chamou a atenção, olha aqui, ó, este caminho é de cobra. Perceba como ele é serpenteado. Então, eu notei que todas as vezes que a gente falava em um caminho, ele falava que esse caminho era de alguém ou foi feito por alguém. Não de posse, né?
mas no sentido que foi conduzido por alguém. Quando nós acabamos de falar de Jesus, que os seguidores de Jesus eram seguidores do caminho, ou profetas do caminho, ou discípulos do caminho, tudo bem, Tatiana Mocoinzame, seja bem-vinda. Esse caminho foi traçado por quem? Por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, eu sou o caminho, ele diz, eu estou traçando o caminho para vocês seguirem. Quando nós imaginamos que Ogum é o senhor do caminho, ou dos caminhos, o que ele está dizendo para nós? Eu já fiz este caminho, me sigam e encontrarão o Orum, ou seja, o paraíso, o céu, a energia de perfeição, de luz, de amparo e de amor. Olhe só como muitas vezes a gente fala caminho e não se atenta que para existir o caminho alguém traçou ele, alguém foi à frente. E para percebermos isso, através desse nosso momento, é lembrarmos da nossa ancestralidade. Quantos caminhos que nós percorremos hoje não foram traçados por esses senhores aqui? Simbolicamente aqui, por esse amado Senhor, no alto dos seus 80 e poucos anos, né? E essa bênção de ser chamado Pai Tobias de Guiné. Quantos caminhos ele fez para que nós seguíssemos hoje? E ele está me dizendo, eu não fiz caminho, eu segui o caminho de Deus, eu segui o caminho dos orixás, segui o caminho daqueles que me antecederam, ou seja, né, a importância da tradição, da ancestralidade. Olhe só como nós vamos correndo no mundo, na vida, e não pensamos uma coisa tão importante. Caminho foi traçado. Por isso, um dos conceitos que eu tenho mais paixão, por assim dizer, da nossa ancestralidade africana, sudanesa em especial, do povo Yorubá, é a compreensão de que o mundo é cíclico. É como um relógio analógico que os ponteiros agora são 8h40, amanhã são 8h40 da manhã, à noite serão 8h40 e o relógio vai estar marcado na mesma posição. A nos lembrar que dia após dia, noite após noite, alguém já passou por uma situação parecida com a nossa. E se nós tivermos ouvidos e fé para escutar, eles nos ajudarão a percorrer este caminho. Porque este caminho já foi traçado. Então, toda vez que eu penso em Ogum, eu tenho que pensar não aquele que abre o caminho no sentido de construir um novo caminho, mas é aquele que já esteve à minha frente, fez o caminho e está falando, meu filho, é ali, ó, tá vendo? Olha ali, ó, tá enxergando o caminho? Né? Porque Ogum é assim, tá vendo ali, ó, tá na tua frente, ó, sinalizado com neon, faixa horizontal, faixa vertical, tá faltando o quê? Piscar, meu filho? E você está pensando que aqui é um aeroporto para ficar te piscando para você saber onde tem que aterrissar e onde tem que voar? Né, Neumi? Seja bem-vindo, que axé, que possamos juntos estar cada vez mais próximos. Deus te abençoe muito, sua bênção. Tudo bem, Muriel, Cris, Rubia, axé, Mocanhão e Zambi. Então hoje nós vamos pensar em caminho, a gente não pode esquecer da ancestralidade. Pensou em caminho, alguém já traçou e nós vamos seguir esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que frase poderosa. Poderosa. O caminho que nós escolhermos na vida foi traçado por alguém. Pouquíssimas situações da nossa existência nós abriremos uma picada, um primeiro caminho. Desbravaremos alguma coisa. Dificilmente. Cada vez com as nossas reencarnações, com a idade da nossa espécie, portanto do espírito consciencial do Homo sapiens, dos humanos, né? Nós estamos tendo a dádiva, que é um presente divino, de conhecer os caminhos já traçados e que deram certo. E também sabermos que caminhos não dão certo. Vejam só, quando nós imaginamos um caminho em que o ódio, a raiva, o preconceito, o racismo, a xenofobia e assim por diante, são a bandeira, seja ela a cor que você quiser pôr nela, qual é o resultado deste caminho? Aonde ele vai levar? A gente vai pensar na história e vai falar assim, nossa, Pai Caetano, tem tantas histórias. Por exemplo, a gente pode pegar lá dos povos antigos, os egípcios, né? Que todo mundo tem uma exaltação, calma, eles eram xenófobos. Quando eles deixaram de perceber
a magnitude do que estavam vivenciando e passaram a ser egocêntricos, egoístas, houve o declínio, a morte e o desastre. Os romanos, os germânicos, e assim a gente poderia, os mongóis, né, conduzidos por um dos maiores imperadores violentos, ditadores da história, que é o Gengis Khan, e seus seguidores, teve seu filho, etc. Hitler, o fascismo, o nazismo, o neonazismo e o neofascismo que hoje imperam, por exemplo, no nosso país. Percebam que este caminho já foi traçado por outros personagens históricos, com literatura vasta, e aonde levou o povo? Ao sofrimento, à dor, à morte, à tristeza. Este caminho não é um caminho novo, convenhamos. É um caminho novo? Não. Que caminho a nossa sociedade está adotando através da competição, da concorrência desenfreada, do acúmulo de capital? Qual o caminho? A miséria, a fome, a degradação da natureza. Percebam que o caminho foi traçado e este caminho está levando a gente está percebendo este caminho, nos afastando dos outros, construindo desastres, morte, violência, etc, 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 etc. O consumo de entorpecentes, de drogas. Por que é tão crescente no mundo moderno e contemporâneo? Porque as pessoas estão perdendo a sua identidade enquanto seres naturais. Eu não consigo mais viver neste mundo porque eu não vejo razão, e então eu preciso entreter a minha mente de tal ponto que eu esqueça do que está acontecendo. Então, o declínio da sociedade, tem um filme conduzido pelo Mel Gibson, muito interessante, se você quiser assistir, isso me foge, acho que é Apocalipse Now, em que ele mostra a degradação do povo Inca, né? Como eles também entram na ideia de que nós somos os melhores, né? A história do ariano, de que existe um povo melhor do que o outro, e eles entram em declínio. E lá faz a seguinte observação: todos os impérios declinaram quando foram machucar outros povos. É geral, né? É geral. Então, quando nós pensamos em caminho, nós temos o caminho, o lado bom e o lado ruim. Ou seja, o lado ruim não é porque, que tristeza, não é só isso. A ideia é percebermos que a construção do caminho é a construção do exemplo. E aí a gente vai fechar esse parênteses, que é: caminho tem tudo a ver com exemplo. Porque alguém já percorreu. Para onde levou este alguém? Prestem atenção. Para onde levou Jesus? Para a felicidade, para a superação da morte, para a êxtase absoluta. Para onde levou Ogum, o caminho que ele adotou quando encarnado, na mitologia ou nos Itãs? A virar orixá. Que caminho tomou Xangô para ser justo, magnânimo e salvar a sua população? Virar orixá. Portanto, nós temos uma decisão a tomar. Sempre, todo dia, toda hora. Que caminho eu quero percorrer? Porque eu tenho que escolher o meu destino. O meu destino é a verdade. A verdade, tem alguns que dão o nome de Deus, de Olorum, Olodumare, Olofim, Zambiapungo, Javé, Jeová, Alá. Eu chamo de o mistério verdadeiro, ou a verdade. Porque a verdade só é presente naquele que sabe de tudo, e portanto só Deus. Então meu caminho está direcionado para Ele, o Senhor de toda a liberdade. Então o caminho que eu escolho é o caminho da libertação. Pai Fernando dizendo assim: às vezes não damos valor, caminhos abertos por alguém, e não sabemos a dificuldade que foi para que nós passássemos por eles, sem dúvida nenhuma, né? Caminhar é sempre difícil, ainda mais esse caminho que já foi traçado, né? Então, pensando em caminho, pensou em ancestralidade, pensou em exemplo, pensou em Jesus. Perfeito, continua comendo a pipoquinha aí, Cauê, por favor. Como é que eu sei que caminho meu povo já percorreu? O nosso povo, ele se recorre a uma tradição muito bonita, que é a história de contar histórias. Os griots, que são os grandes contadores de oriquis e itãs do povo iorubá. Os griots ou as griots são figuras são anciãs, que contam a história que muitos já percorreram no passado. É aquele jeito de chegar e falar assim: senta aqui, meu filho, vou te contar o que meu avô dizia que o avô dele fazia. E aí lá, senta que lá vem história.
Senta que lá vem história, já dizia no Castelo Rá-Tim-Bum, se não me falha a memória. Como é bom podermos escutar a história, que apreciar a história dos mais velhos, contando, cheio de enredo, cheio de verdade, cheio de amor. Ah, pai, mas minha avó, por exemplo, conta umas histórias da avó dela que eu não acredito ser verdadeira. Tem uma frase de uma literatura que é muito importante na nossa contemporaneidade, chama-se Harry Potter. E lá, né, um desses diálogos, a autora coloca sobre a frase de um dos grandes professores de Hogwarts, que é o seu diretor, que é um dos maiores magos da época, chamado Dumbledore. Dumbledore, então, está conversando com Harry Potter e essa conversa acontece, entre aspas, na mente deste jovem menino, de seus 17 anos aproximadamente. E nesse diálogo, uma hora o Harry Potter olha para Dumbledore e fala assim: isto está acontecendo de verdade ou só está acontecendo na minha cabeça? Dumbledore fala assim: opa, será que o que acontece na sua mente não é verdadeiro? Ponto. Nesse diálogo, nós percebemos o que é verdadeiro, o que é real. É aquilo que os meus olhos enxergam? Eu posso um dia fazer uma brincadeira aqui, nós vamos fazer tanta ilusão de ótica que a gente vai se confundir o que é maior, o que é menor, o que é mais escuro e mais claro, porque nossos olhos da carne nos enganam, nós não temos olhos perfeitos. O que é real? Quanto mais real, mais perto de Deus. Porque é o real, a realidade verdadeira é a verdade e, portanto, somente Deus. Então, quando a tua avó exagerou, o teu avô exagerou, né, nessa história, a gente pode pensar assim: ela está recheando uma história que de fato aconteceu, ou seja, foi um fato, mas ela recheou com o amor. Ela recheou com a parábola. Jesus era mestre nisso. Ele, para explicar o que era o respeito ao próximo, o amor ao próximo, ele se fazia de histórias. Essas histórias aconteceram, por exemplo, as bodas aconteceram, quando ele vai falar da história da túnica. Aconteceu a parábola dos talentos, ou seja, os talentos, aquele senhor deu 2 talentos para os seus 3 filhos. É claro que o fato não aconteceu, mas ele é irrelevante, porque a verdade que continha essa história era muito mais importante do que um fato histórico, porque ela trazia a memória de fatos inúmeros acontecendo, que foram ilustrados em uma história. Aquela história era de um senhor e de seus filhos? Não, era a história de todo um povo, traduzida em pequenas palavras. Isso nós chamamos de Itãs e Oriquis, né, que são os contos sagrados, passados de um para o outro. Hoje, no Brasil, esses griots, essas griots maravilhosas, são iniciadas nos candomblés, em algumas umbandas, né? São povos antigos que vão nos trazer nessa história. Baseado nisso, os nossos antigos, os nossos avós dos nossos avós, sacerdotes, sacerdotisas de um tempo imemorial, nos contavam algumas histórias sobre um certo jovem nascido numa cidade do interior do Império Iorubá. Este jovem, filho de rei, mais velho, tinha tudo para ser o novo rei da sua região inteira. Chegado o momento em que seu pai então entra em óbito, ele tem que assumir o trono. Ele então pensa bem e fala: o trono não é para mim. Chama o seu irmão do meio, o mais novo que ele, e fala: assuma o trono você. Eu tenho que estar o tempo todo no caminho. E então Ogum entrega para o seu irmão o trono e vai em busca do seu caminho, que é a libertação de outros povos. E então a história vai contando que ele vai passando por outros reinos e vai libertando outros reinos da opressão, da mentira, da perseguição. E essa é uma das coisas importantes de nós percebermos Ogum. Eu sou o caminho, eu não posso ficar parado,
mesmo que me iludam com a vaidade, com o orgulho, ou seja, eu vou lhe dar uma coroa, olha só, ô Pai Caetano, para de ser isso, eu posso te dar tanto dinheiro se você virar tal coisa. Largue de ser pai de santo, por exemplo, e vai me seduzir por fama, poder, dinheiro, reconhecimento, enfim. E eu posso, eu quero essa coroa, ponho essa coroa, me sento no trono e me sinto todo poderoso. Mas esta não é uma história de caminho, é uma história de ilusão. Então Ogum, a primeira grande lição de Ogum que nós temos que fixar na nossa memória é esta questão de caminho, né? Ogum é o caminho, Pai Caetano? Ogum é o caminho, sem dúvida nenhuma. Todo mundo fala, Ogum é o guerreiro, né? O defensor. Importante, nós não vamos falar muito sobre isso hoje, mas é uma característica extremamente importante. Todo mundo fala em guerreiro, pensa em guerra, luta e morte. Deixa eu contar uma história para você. Tem uma frase que eu lembro que falava muito para a dona Edna, a minha mãe carnal. Ela cuidava de 3 crianças, 3 filhos, sozinha. Meu pai havia se separado e, de uma certa forma, fez uma alienação e foi cuidar da vida dele. Minha mãe se viu obrigada a trabalhar mais, a educar mais, a estar mais presente, ou seja, se virar, para educar 3 jovens, cheios de energia, teimosos, difíceis. Menos eu, logicamente, mas os outros, olha, eu vou dizer uma coisa bem complicada. As pessoas olhavam para ela e falavam assim, nossa, dona Edna, a senhora é uma guerreira. O que é isso? É quem não desiste. Quem faz das tripas coração tem uma força exuberante e enfrenta a situação. Não é isso? Rapaz, esse é guerreiro, hein? Olha lá, saiu daquela situação e hoje está aí. É a vitória, é aquele que conseguiu suplantar das suas energias que aparentemente eram fracas, de situações que eram contraproducentes, que levavam ele a se perder neste caminho, porque a média seria isso. E então ele vence. Ele fala, poxa, este é guerreiro. Olha que mulher guerreira. Então, a palavra guerreiro não é só da violência, da luta, da morte, é da vida. O grande guerreiro ou a grande guerreira é aquela que proporciona a vida, que dá a vida, que vence a vida. Então Ogum é esta força guerreira. E essa é a força que nós vamos pegar hoje, entre outros que eu já vou dizer. Ogum então é aquela energia que a gente tá meio assim para baixo, e ele fala assim, não, Pai Caetano, vamos ser guerreiro, rapaz. Força, axé. Aquela energização, parece que vem uma força que vem da terra, me ergue, eu fico até com uns 2 centímetros a mais e vou para frente. Não desisto. Tem uma frase do seu Ogum Megê que eu gosto muito, salve Mãe Rose, sua bênção, que Iemanjá nos abençoe muito, a grande mãe de Ogum, seja bem-vinda. Ogum é meu pai, né, Gislaine? A gente está subindo um morro grande mesmo, Estamos subindo lá. E a gente começa a cansar, as pernas já não estão aguentando, o joelhão lá começa a doer, né, Eduardo? Já começa a latejar o joelho, as costas já não conseguem mais caminhar, a barriga não deixa, o suor passa a pingar de forma severa, e você fala, eu não aguento mais. Meu Deus do céu, estou passando mal. Aí você fala, não, eu tenho que aguentar mais um pouquinho. Eu tenho que aguentar mais um pouquinho. Aí você vai tirando energia, não sabe de onde, né, Lúcia? Vai tirando energia. Aí esse momento é a hora que Ogum vem e te empurra. E fala assim, Ogum meu filho, nós vamos vencer essa aí. Você se transforma num guerreiro. Esta força que nos faz superar os desafios. E ela vem especialmente quando nós estamos em declínio. Quando a gente já não aguenta mais. Eu não aguento mais. Calma, você aguenta. Opa, fé em Deus. Fé em Deus. E você vai. E essa energia faz você avançar. Este processo chama-se Ogum. Essa energia divina é Ogum que nos faz. Uma coisa muito importante para a gente pensar em Ogum, tu não fala que ele é o grande ferreiro, o manipulador do ferro. E é importante? É muito importante. Por quê? Porque Ogum é um dos poucos orixás, ou um único orixá, que manipula a matéria-prima. Então vamos pensar assim, Oxóssi,
né? Senhor das matas, da caça, o caçador, Iemanjá dos mares, do amor maternal, e assim a gente vai continuar. Qual é o orixá que você se lembra que usa, por exemplo, minérios diferentes, coloca numa panela, mete no fogo e cria um outro alimento? É o ferro fundido? São as ligas metálicas, o aço. O ferro, só o ferro, não serve para nada. Uma das histórias que dos meus avós contavam, em meio a essa fogueira que nós estamos sentados, é que há muito tempo atrás o povo tinha que entrar numa mata, porque eles foram expulsos através da guerra e não tinha outro lugar. Precisamos. E aí? Tinha muitas árvores, eles precisavam tirar algumas árvores, primeiro para construir as suas casas, fazer a cobertura para onde pudessem secar os seus alimentos, pudessem plantar, e aí começaram a tentar cortar madeira, cortava madeira com suor, com sufoco, então tinham que arar a terra, e a terra era tão dura, tão cheia de pedra, que as pás de madeira quebravam. Xangô tentou de toda maneira com a sua légua de cobre, com o ferro mesmo fundido. Xangô tentava, mas ele amassava e voltava com amassado. E então apareceu um homem no horizonte e falou: eu vou ajudá-los. E em meio-dia a roça estava montada, arada, terra fofa. Todo mundo fala: mas como? E então ele mostra uma enxada, uma matéria feita com aço, que não torcia quando entrava em contato com o ferro, não amassava quando encontrava um torrão mais duro. Ogum então ensina àquela comunidade a manipular as ligas metálicas, e ela então se cedia e se transforma na Grande Oió, que era a capital do Império Urubá. Este conto que nos contavam, percebam como, por amor, né, por carinho, um povo que não era dele, entrega um saber que é essa liga metálica, que é o ferreiro. Ogum, por isso, tem uma outra historinha muito importante que eu preciso contar para vocês, antes da gente começar a oração, que depois de tudo pronto, arrumado, né, o Senhor da Criação, os orixás funfuns, o Batalá e o Duduá, olhando um para o outro e falaram assim: olha, e agora? O que nós vamos fazer? Ogum então recebe a ordem de Olorum e é o primeiro a descer na terra. Ele encontra aqui seres humanos totalmente ignorantes, cheios de raiva, de ódio um do outro, se perseguiam. E Ogum chega e os ensina a pensar. Quem ensinou o homem a pensar foi Ogum. Por isso Ogum chega e fala: olha, esse minério, tá vendo esse vermelho aqui? Isso é ferro, querido. Você pega esse aqui, coloca aqui. Aí você pega este outro aqui, ó, junta, põe no fogo, olha como fica duro. Ele ensinou o homem no sentido da humanidade, o homem e a mulher, a manipularem alguns elementos para transformar em outro. Que é a grande pulo civilizatório, porque nós éramos incapazes de continuarmos vivos se não fosse isto. Menores, fracos, sem garra, sem presa, sem nada. O que foi a única arma de sobrevivência da humanidade, mal usada hoje, diga-se de passagem? Inteligência. A nossa inteligência foi a grande mudança civilizatória, a nossa construção de sociedade se passou pela nossa. E isso, de acordo com os avós dos nossos avós, das avós queridas e amadas e alorixás, mametos, eram as forças de Ogum. Ogum, então, é aquele que nos ensina a pensar. Por isso que dos arquétipos dos filhos e filhas de Ogum é a impulsividade. Você fala assim: não entendi. Quando a gente fala ele é filho de Ogum, ela é filha de Ogum, o que a gente pensa? É muito impulsivo, ele age sem pensar, não é isso? O filho de Ogum é explosivo, é verdade. Por isso mesmo, o orixá tem a característica da perfeição, os filhos têm a característica a ser adquirida. Então, por que é impulsivo? Porque ele ainda não compreendeu a missão de Ogum na Terra, que é ensinar as pessoas a refletirem antes de tomarem decisão. É o Ogum que nos ensina isso. Por isso ele é o senhor da arte da guerra, entre aspas, a guerra, no sentido de pensar antes de agir. Ele é o grande general. Nós somos soldados que vamos lá e né?
na frente da batalha. Se isso depender de nós, nós vamos morrer na primeira incidente e acabou a guerra. Mas Ogum é o general. Então ele está lá em cima pensando estrategicamente como a gente vai fazer. Então, pensando nessa manipulação, na inteligência, que é o caminho, e aí, por último, uma característica que a gente não pode deixar de lembrar, que é determinação, perseverança. Uma coisa é ser guerreiro, então é aquele impulso de força que eu já não tenho mais. Sabe aquela coisa que a gente faz, não dá certo, a gente desiste? Ah, não quero mais. Quantas pessoas a gente conhece? Eu me conheço, por exemplo, né? Não quero mais. Primeira derrota, primeira dificuldade, eu vou desistir. Não quero mais. Isso é falta de perseverança. Eu persevero e conquisto. Eu tenho determinação, eu tenho foco. E aí entra uma frase muito importante que a gente deve fazer reflexão, que é do Exu Senhor Marabô. Ele diz o seguinte: se nós observarmos os espíritos malignos, os quiumbas, obsessores, né, os magos do submundo astral, eles são extremamente organizados e determinados. Quando a pessoa quer fazer o mal, ela olha o objeto da maldade e bate, até conseguir. O mal, a raiva, o ódio são bandeiras fáceis de tremular, diz o seu Exu Marabô. Porque você conduz multidões na raiva e no ódio. Porque a ódio e a raiva fazem nós agirmos sem pensar. Perceba isso. Grandes discursos inflamados nos fazem ter um sentimento profundo de ódio e de raiva, e então nós vamos com a sede de vingança. Difícil é o discurso da liberdade, da reflexão, do pensamento. Liderar pelo amor é uma das artes mais difíceis, porque ela é difusa. Desculpem, gasguei com a saliva. A própria arte, né, de educar pela liberdade, educar pelo amor, dá muito mais trabalho do que educar pelo temor. Maquiavel escreveu há muitos séculos atrás, né, que a liderança tem dois caminhos, o amor e o temor. O amor é muito difícil, por isso eu opto pelo temor. Se você não me obedecer, eu mato você. São as ditaduras, são os governos que não permitem espaços democráticos, os governos que são eivados de corrupção e de vício, porque eles não querem que os seus súditos possam refletir, discutir, debater. Então toda vez que você questionar alguém que seja uma autoridade, por exemplo, chega o pai de santo, pai Caetano, eu não concordo que Ogum seja isso. E eu falo assim, quem é você para pensar isso de mim? Essa opressão faz com que você tenha medo, então você se recolhe. O medo nos deixa pequeno. Isto é uma demonstração de que o mal, aparentemente, prestem bem atenção, ele aparentemente é mais forte. Porque a pessoa vai lá e segue, mas segue até a primeira oportunidade de derrubar. O amor é a liberdade incondicional e plena. O amor é a liberdade que nos faz não mais precisarmos temer. O caminho do amor faz com que eu nunca mais regresse ao sofrimento. Ele é muito mais difícil, mas ele é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Por quê? Ele perdura no tempo. Você conhece a história de quem era o imperador romano? De quem era o imperador de alguns povos chineses, do Japão, em alguns reinos da África, quando Jesus Cristo estava na Terra? Não é só uma questão de ensino de história, é uma questão de amor. A história faz com que aqueles que pregaram o amor incondicional perdurassem pela eternidade. Patanjali, Shantideva, talvez você não seja familiarizado com esses nomes, mas você vai encontrar escritos deles que têm milhares de anos, propagado a milhões ou bilhões de seres humanos do planeta Terra. Arjuna, você vai encontrar vários. Portanto, o amor, por mais difícil, é. E aí, seu Marabô diz o seguinte: o mal é determinado. Por que é que nós, seguidores do caminho do amor, seguidores do caminho dos orixás, seguidores do caminho de Cristo, não temos determinação
para cumprirmos as nossas tarefas. Ah, Pai Caetano, é muito difícil rezar uma vez por dia, né? 15 minutos? Ah, não rezo. Quando você tem ódio de alguém, alguém fez mal para você, quantas horas por dia você fica pensando naquela pessoa com raiva? Diga para mim. Quantas horas por dia você fica alimentando aquele processo de ódio, de raiva, de... Como é difícil olharmos para o que está acontecendo para o Brasil e não alimentarmos a situação de raiva, esse número de mortes, a tristeza absoluta que paira sobre o desgoverno que estamos hoje. É difícil, não é? Para mim é muito difícil. Mas quanto tempo eu devoto em amor às pessoas que estão precisando? E é isso, em especial, este ponto final que eu quero que a gente observe agora, que é determinar o nosso caminho em determinação pela solidariedade. Este é o caminho de Ogum. Lembra que eu contei que Ogum viu lá o pessoal tentando fazer plantação e não conseguia? Não era do povo dele, não conhecia, nem sabia quem era. Ele falou, gente, deixa eu dar uma mãozinha para vocês, hein? Não só deu uma mão, arou a terra inteira e depois ensinou eles a manipular o ferro e depois continuou a sua jornada. Por quê? Ele não para, ele não seria o rei daquela cidade. Ele não queria ser rei. Ele queria libertar os povos da ignorância. Olha que coisa forte. Que Ogum nos liberte da nossa ignorância. Vem pra cá, Ogum. Ô, meu pai, estamos precisando aqui, senhor. Dá uma libertada a nós aqui da ignorância. Né? Vamos libertar o nosso caminho da ignorância aqui. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Prestem atenção no que eu vou dizer, só para a gente começar então. Precisamos construir em nós o caminho. O destino, a maioria de nós já sabe, né? Que é Deus. Deus é amor, Deus é a verdade, Deus é a paz. Ótimo. Mas o caminho precisa ser traçado. Ou pelo menos encontrado, porque ele já foi traçado por alguém. A pensarmos nesse caminho, eu quero ter determinação. A partir de hoje, eu vou ter determinação. Todo dia eu vou rezar, todo dia eu vou emanar pensamentos positivos, todo dia eu vou parar um momento para avaliar o meu pensamento, porque eu quero perseverar para que o mal não se aloje na minha mente, no meu coração e na minha alma. Toda vez que eu tiver raiva, eu vou respirar fundo 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, quantas vezes for preciso, para que ele não se apodere do meu ego, do meu eu, e então eu possa superar o meu ego e encontrar o verdadeiro eu, que é Deus. É difícil, gente? Mas tem coisa muito mais difícil que isso e a gente continua fazendo. É muito mais difícil sofrer. É muito mais difícil sofrer. A pessoa fala assim, mas isso é muito difícil. Não, querido, difícil é a gente continuar nesse ciclo infernal de sofrimento. Difícil é consolar uma mãe que perdeu um filho. Difícil é você perder um filho, você perder uma pessoa que você ama. Isso é difícil. O resto, me desculpe, é fácil. Entendem? Eu lembro uma frase, aí para encerrar, de um médico da minha filha, carnal, e ele falou, você tem que fazer dessa forma. Ele deu uma receita, eu não vou passar, porque senão vai parecer que eu estou fazendo uma medicação, e isso só deve ser feito por profissionais habilitados. E ele deu uma receita lá, e era trabalhosa, a receita era trabalhosa. E eu falei, doutor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Acorda 5.000 vezes à noite, nós não aguentamos fazer isso, não. Daí ele falou, não, meu querido, eu vou te chamar, vem aqui, vou chamar um pouquinho, chamar minha esposa. Daí ele chamou a esposa dele, que é uma profissional de saúde também, e falou assim, querida, não falou o nome dela, não vou falar aqui o caso, o Caetano aqui, tadinho, ele tem uma filha, né, uma só, e ele está dizendo que é difícil fazer tal coisa. Você pode contar para ele? Claro, já devia ter ensaiado aquilo muitas vezes, né? Eles são pais de trigêmeos, 3 homens, iguais, idênticos, e ela fazia o que ele falou para eu fazer, eles dois faziam para os 3. Eles revezavam, porque os dois, né, trabalhavam nas suas profissões. E falou, sabe o que é difícil, Caetano? Falou para mim, eu falei, já estava envergonhado, né, já queria sumir dali. Difícil é acordar de madrugada com o teu filho quase morrendo e ter que levar ele para pronto-socorro. O resto a gente aprende a se virar. Eu calei minha boca e falei, Então, é difícil a determinação? Não, difícil é continuar sofrendo. Quando eu entendi essa frase, difícil é continuar sofrendo, eu mudei a minha quantidade de determinação. Ainda tenho preguiça, ainda sou indisciplinado, sem dúvida nenhuma. E eu peço a Deus e a Ogum é meu pai, que me tire
da preguiça, que me faça caminhar, que eu não me deixe desistir, que eu persevere, que eu tenha determinação de encontrar. Espero que vocês tenham captado, né, com esse nosso... Hoje foi um pouquinho mais longo, porque o Ogum fez esse caminho maravilhoso. A gente vai começar a nossa oração. Peço então a você, vou só ler os comentários, que você comece a parar de tomar o refresco aí, né, pra gente poder estar junto, que a gente já vai chegar. Pai Caetano, não fala refresco, é feio, fala suco. Eu falo refresco, porque eu gosto da sonoridade do refresco. O Capitão Léo Pessoa tem escrito um livro, ele fala de refresco. Então eu tô querendo falar refresco, eu acho bonito o refresco, acho interiorano, acho bonito mesmo. Lu está dizendo assim, que bom ter na nossa mãe África o nosso caminho moral, com seus povos negros que nos deixam histórias. Maravilhoso, inteligência e tecnologia. Saravá, os negros fizeram a história com sua inteligência e resistência. Porque, né, Lu? Resistência significa perseverança absoluta, determinação inadiável, irremediável, inatingível. Imagine você estar no cativeiro e falar assim, você não vai me aculturar. Meu orixá não vai morrer por nenhum santo, meu filho. Eu vou continuar gritando, Gunhê, Patacori, Ogum. Vai morrer, morro, mas não paro de gritar. Essa determinação, esta perseverança permitiram que existisse a Umbanda. Sem esses senhores e senhoras, os nossos griots, os nossos oluôs, Ialorixás, Ialaxés, Yaladés, Equedes, Ebomes, Abiãs, Iaôs, Mametos, e eu poderia continuar, Vodunci, Gaiaco e assim por diante, nós não seríamos nada. Então, vamos pegar essa resistência dos ancestrais, olha o exemplo, olha o caminho já traçado, e vamos resistir, com determinação. Então, gente, a partir de agora, com essa ideia, determinação, perseverança, quanto isso é importante para nós, perseverarmos no bem, né? Termos determinação no amor ao próximo, imaginarmos o caminho que nós queremos. O destino, para mim está claro, como eu falei. O nosso caminho tem que ser regado, conduzido pela solidariedade. Todos nós carecemos de liberdade. Nossa alma carece de liberdade. Eu falei um tempo atrás que ia fazer alguns poemas de própria autoria. Eu tenho um pequenininho poema que eu falo assim: vejam as bolhas do refrigerante. Somos iguais a elas. Sempre é caminho da libertação. Fiz isso quando tinha 16, 17 anos, não me lembro, mas eu gosto, esse poema fica na minha cabeça todo dia. E eu penso nas bolhas de uma água gaseificada, imaginando que nós somos ela, lutando por entre esse líquido, né, que é denso, não é? Na busca da liberdade do ar, que é etérico. Ou seja, me busca para que eu possa me expandir. Uma bolha pressionada, né, cheia de opressão, a hora que ela eclode, ela se dispersa e se torna uma só com o ar. A bolha lá na água é individualizada, não é? Está lá a bolinha. Você enxerga a bolha. Logo, a hora que ela sai da água, pum, ela deixou de ser individualizada. Ela deixou o ego e passou a fazer parte do todo. Sejamos iguais. Esse é o meu caminho. O caminho da libertação, da liberdade, da solidariedade. É isso que eu quero que a gente tenha na cabeça no nosso exercício de hoje. Gente, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Agora chega um pouquinho do refresco, um pouquinho da pipoca, daqui a pouco você volta nele. Esfrega as mãos. O ato de esfregar as mãos são os terminais, né? Pensa que por isso que para-raio é assim, né? As pontas têm muita energia. Então eu vou fazendo assim. Vamos lá. Quando a gente faz assim, a gente está ativando as nossas energias. E primeiro, vai para lá. Não quero energia ruim, né? Catrine, vamos deixar embora. E vamos esfregar as mãos pedindo: Deus, meu Pai Todo-Poderoso, minha grande Mãe Criadora de tudo e de todos. Humildemente, seus filhos e filhas aqui reunidos, em teu nome pedimos humildemente que permita que cada um de nós seja descarregado, que as energias negativas possam se desfazer e se diluir nos mares da vida. Que nossa grande Mãe Iemanjá, nas bênçãos de Iansã, possam fazer com que essa nuvem que nos persegue de tanta tensão, de tanta tristeza, seja
desanuviada, seja entregue à natureza e então retransformada, transformada, transmutada em energias positivas. Permita que meu coração, minha mente, minha alma agora se foquem em Ti, Deus de amor e caridade, Deus de paz, Deus que é a misericórdia em exercício, a clemência que traz ao nosso sofrimento, ao suor e ao árido de nossas vidas. Olhamos para Ti, querido e amado Olorum, Olodumare, e somos como uma terra seca, ansiando pelas Suas águas benditas que caem dos céus como milagres em forma de gotas. Somos o rio que anseia encontrar o mar e se fundir ao todo. Somos como a brisa que anseia encontrar as suas grandes massas e se transformar nas ventanias transformadoras. Te pedimos que nos dê caminho, meu Deus, caminho para amarmos uns aos outros, caminho para sermos verdadeiros, caminhos para nos libertarmos de todos os vícios e equívocos, preconceitos e discriminações. Permita, meu Pai, que encontremos o nosso caminho para Te amar e Te louvar, e fazermos isso sabidamente, olhando para os nossos irmãos e irmãs da Terra, humanos e não humanos, nos incluirmos neste planeta, nesta biosfera, nesta Gaia, e nos encontrarmos vivos com todas as formas de vida, sentimos a pujança e a força de cada mineral, de cada pedra, de cada grão de areia. Que possamos na noite de hoje sermos como um andarilho do deserto, cansados e fatigados pelo nosso caminho. Nos encontramos com as bocas rachadas, a língua seca, a garganta sequer consegue pronunciar uma frase, tamanha a nossa sede. E aqui, diante de Teus pés, sabemos que encontraremos a fonte da vida. Suas águas aplacarão a nossa sede de saber, de amor e de paz. Dai-nos esta água, para que nós possamos continuar a percorrer o caminho que nos levará a Ti. Que Exu permita que estejamos todos em comunhão e em conexão, para que Ogum nos dê a força para este caminhar, nos dê luz para encontrarmos os nossos ancestrais que já trilharam o caminho do amor e da solidariedade, que possamos enxergar o caminho que Jesus traçou e seguirmos esses passos abençoados em nossas vidas. Dai-nos a determinação que tanto precisamos, Ogum. Precisamos de Ti. Ogunhê, meu Pai. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Valente guerreiro que aqui chegou, vencedor de demandas, meu protetor. Em sua trajetória, meu pai luta contra o mal. Foi nos campos de batalha que se tornou um general. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Salve o seu Ogum de Ronda, salve o seu Ogum Megê, Saravá Beramá, Ogum Iari, Ogum de Lei. Salve toda a falange do glorioso guerreiro que corta toda a demanda aqui dentro do terreiro. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Saravá, Ogum, Ogunhê, meu Pai. Esse ponto cantado, que a Rose até tinha trazido um comentário anterior, obrigado, Rose, ele mostra assim, que vem do Itã, né, que Ogum nos ensinou a pensar. Então, eu não seria nada se não fosse Ogum. Então, se a gente vai cantar de novo, se coloque na posição de grato por Deus te fez. Deus te deu caminho. E Ogum vai te dar determinação e perseverança. Vamos incorporar isso na nossa vida e falar assim, Ogum, meu Pai, me dê caminho, me dê direção. Que Oxóssi já me deu, eu te peço que eu tenha determinação.
Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Valente guerreiro que aqui chegou, vencedor de demandas, meu protetor. Em sua trajetória, meu pai luta contra o mal. Foi nos campos de batalha que se tornou um general. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Salve seu Ogum de Ronda, salve seu Ogum Megê, Saravá Beramar, Ogum Inhari, Ogum de Lei. Salve toda a falange do glorioso guerreiro que corta toda a demanda aqui dentro do terreiro. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Ogum Epatacori Ogum. Trazendo essa energia, pensando no caminho que você quer trilhar em direção a Deus, ao amor, à solidariedade, à liberdade sua e de todos que estão à tua volta. A gente vai se colocar como um filho de Ogum, uma filha de Ogum. Todos nós somos filhos de Deus. Então, nesse processo do renascimento, é fundamental que eu me encontre em um sentido de Ogum, ou seja, do Orixá, em mim. Então, neste momento, eu vou me sentir filho de Ogum, filha de Ogum, né? Então a gente vai cantar um pontinho que é feito por uns ogãs aqui de Curitiba, que eu acho maravilhoso, do terreiro do Pai Tomás. Abençoe o Pai Tomás, abençoe o seu Pedra Roxa e a todos os guias que norteiam esta casa, né? Vamos lá, gente? Eu cantando eu sei que é ruim, mas o importante é a mensagem, né? Filhos de fé de um santo guerreiro, tem uma espada que traz proteção. Tem uma lança que protege seus filhos e um cavalo que mata o dragão. Ao ouvir o som dos seus clarins, sinto a sua força. Desculpa, meu pai. Ao ouvir o som dos seus clarins, sinto a força de meu pai chegar. Bate a forte, o atabaque estremece, para levar demanda pro fundo do mar. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. Mais uma vez eu acerto dessa vez, né? Saravá Ogum, filhos de fé de um santo guerreiro. Tem uma espada que traz proteção, com uma lança protege seus filhos e com um cavalo que mata o dragão. Ao ouvir o som dos seus clarins, sinto a força de meu pai chegar. Bate forte, o atabaque estremece, para levar demanda pro fundo do mar. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. Ogum e Patacori Ogum. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. Você vai pegar essa música, está em dúvida, naquele momento está sem força. Peraí. Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu pai. A gente vai transformando as nossas energias no dia a dia. Mas nesse momento, a gente agora, já possuído por essas forças de Ogum, benditas e amáveis, pensando no caminho da solidariedade, nós vamos fazer com que cada um de nós seja um pulsante coração. Então nós vamos cantar juntos, alguns 2, 3 pontos ainda, e eu quero que você imagine que na sua quadra, no seu prédio onde você mora, as pessoas sintam-se fortalecidas. Amanhã de manhã, elas vão acordar e vão falar assim, peraí, hoje eu vou conseguir, tá difícil, mas hoje eu vou conseguir. Vai sair lágrima dos olhos porque ela teve garra pela vida de novo. Parece que alguma coisa tocou o coração dela, mudou a vida dela. Ela fala assim, hoje eu vou acordar diferente.
Hoje Deus vai estar comigo e eu vou vencer as dificuldades que assolam a minha alma. Esta garra está nos faltando. Está faltando a todos nós neste momento. Estamos cansados. Então a gente vai trazer essa energia e vamos para frente. Vamos para frente. Saravá, nosso Pai. Ogum, Ogunhê, Patacori, Ogum. Saravá, Ogunhê. Ogum, meu orixá. Desculpem. Ogum, meu orixá, força divina em minha me guiar, é meu caminho, sua luz quem me conduz, Saravá meu protetor, Saravá meu Pai Ogum, Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Esse ponto é um ponto da nossa casa, conduzido pela autoria da nossa corimba, das nossas ogãs, dos nossos ogãs, né? E ele tem assim, prestem atenção. Me dê força e disciplina para vencer os dragões. O dragão, esse mito, essa mitologia do dragão, significa as adversidades, as forças da adversidade do meu dia a dia. Então o dragão de hoje é a raiva, o ódio, o individualismo, o egoísmo que pairam sobre a terra. Dá força e disciplina a nós, Ogum, para que a gente aprenda a ser solidários. Certo? Vamos lá? Ogum, meu orixá, força divina em minha me guiar, é meu caminho, sua espada, sua luz quem me conduz, é guerreiro e protetor. Saravá meu Pai Ogum, Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Ogum, meu orixá, força divina em minha me guiar, é meu caminho, seu amor quem me conduz. É guerreiro e protetor, Saravá meu Pai Ogum, Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Saravá meu Pai Ogum, minha vida em suas mãos, me dá força e disciplina para vencer os meus dragões. Saravá Ogum, Ogunhê, meu Pai. Saravá Ogum, Ogum, meu Pai. E a gente está pulsando, eu quero que vocês continuem pulsando nessa energia que as pessoas vão conseguir se superar, né? Ogunhê Patacori, Ogum, Ogunhê meu Pai. Jesse Ogum, Ogunhê. Nós mantemos esse pensamento, nós vamos pensar na importância de Ogum também nós sentimos protegidos. Quando nós estamos no caminho, nós precisamos da proteção, né? Sentir essa proteção nos envolvendo para que a gente possa continuar. Não temerei mal algum, mesmo que eu ande no vale das sombras e das trevas, mesmo que eu ande no vale da morte, mal nenhum me atingirá, pois fiz de Ogum o meu protetor. Fiz uma mistura do Salmo com as forças de Ogum para que a gente vai entender. Então que eu possa ser o cavalo de Ogum e andar no cavalo de Ogum para encontrar o caminho da solidariedade sem temer o mal que ronda de dia ou de noite. Ogum venceu a guerra, já mandei olhar, olhar. Ogum venceu a guerra, já mandei olhar, olhar. Me perdi, gente, rapidinho. O Oxóssi não me achou ainda, mas já vai. Vou mudar de ponto, vocês me perdoem, tá bom? Ogunhê Patacori Ogum, Saravá Ogum. Ogunhê, meu Pai. Vamos pedir agora para as forças de todos os Oguns, né? Ogum 7 ondas, Ogum 7 flechas, Ogum 7 ponteiras, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Acuã, tantos Oguns, Ogum Timbiri, Ogum Timbiriquara, né? Os Oguns que trouxeram Ogum de Malê, que é o primeiro Ogum a se manifestar na Umbanda, depois do anúncio formal de Zé de Moraes, que se formou na cabeça de Odeiro, né? Nós temos o Caboclo Guruçu, na década de 19, que também se manifestou.
Ogum é todo malé, malé olinha nagô. Ogum é todo malé, malé olinha o. Saravá, todos os oguns. Ogunhê patacori ogum. Ogunhê sabe o seu rompe-mato, sabe todos os oguns que nos abençoem e abrem os caminhos para a nossa vida. Saravá, nosso Pai Ogum. A pedido, eu vou cantar o ponto de novo para que a gente possa trazer essa força de Ogum e não perder, tá bom? Filhos de fé de um santo guerreiro, tem uma espada que traz proteção, tem uma lança que protege seus filhos, com um cavalo que mata o dragão. Ao ouvir o som dos seus clarins, sinto a força de meu Pai chegar, bate forte o atabaque estremece, para levar demanda pro fundo do mar. Quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu, meu Pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu Pai. Quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu, meu Pai? Sou filho de Ogum, Patacori Ogum, meu Pai. Ogum é Patacori Ogum, Jesse Ogum. Em busca dessa energia, vamos pedir agora. Cada um de nós vai fazer um pedido agora. Assim, ó. Aonde você se sente mais enfraquecido, com mais preguiça, com menos disciplina, né? E vamos pedir Ogum, meu Pai. E a gente vai fazer a oração. Então primeiro pense nisso, para que a gente não perca, tá bom? Não vou falar essa frase e você vai usar a frase na hora que você perceber na oração, tá? Saravá, meu Pai Ogum, peço sua bênção a cada um de nós que neste momento façamos a louvação a Ti. Ogum, Senhor de todos os caminhos, Senhor da nossa ancestralidade, Senhor que desbravou todos os continentes. Do seio do Teu povo se formou todos os povos que habitam a terra. Do seio do Teu povo hoje formamos a nossa amada Umbanda, os candomblés e tantas religiões de matriz africana, graças à sua perseverança e à sua determinação. Este filho que aqui está encontra-se enfraquecido diante dos desafios do nosso dia a dia e dos momentos em que vivemos. Por isso te pedimos, meu Pai, dai-nos força para enfrentarmos este obstáculo dos tempos modernos. Dai-nos força para superarmos as adversidades que nos rondam e nos permeiam. Em especial, te pedimos, meu Pai, que ajude-nos a vencer este inimigo, este adversário, esta adversidade que está dentro de mim. Que eu possa vencer esta preguiça, essa indisciplina e transformá-la em determinação e perseverança para te encontrar, para seguir o teu caminho e para amar incondicionalmente. Ogum é meu Pai. Continuando no pensamento, nós vamos fazer um pedido para o Brasil, para o nosso território, para os povos que habitam o Brasil, os brasileiros e todos os povos nativos originários. Meu Pai Ogum, nós enfrentamos hoje a maior ápice do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo dos tempos modernos. Nossa sociedade, nossa nação carece de um caminho de paz e solidariedade. Naturalizamos o ódio, achamos normal a morte. Entregamos os nossos entes queridos à sua própria sorte. Não conseguimos construir uma nação pautada na solidariedade e no amor. Ensina-nos este caminho, Senhor, para que nós possamos vencer estas barreiras plantadas por energias tão negativas e negativadas que trazem à humanidade, em especial à nossa nação, corações petrificados no egoísmo, no individualismo, na busca incessante por encontrarem seus próprios caminhos, sem pensarmos no coletivo. Ensina-nos o caminho da verdade, da solidariedade. Saravá, meu Pai Ogum. Ogum é Patacori Ogum. Ogum, meu Pai. Que amanhã a gente acorde com a energia de Ogum. Abençoados pelo caminho de Nanã, que nos ensina o caminho do início e do fim,
Da onde viemos? De Deus. Para onde nós vamos? Para Deus. Então que Ogum nos dê força para a gente percorrer este caminho. Amanhã nós teremos um caminho, vamos nos deparar com Yansan na nossa live. E Ogum vai nos levar ao encontro das forças gigantescas dessa grande guerreira, desta mãe maravilhosa, chamada Yansan, Oiá. Então amanhã nós nos encontraremos às 8h30 para continuarmos o caminho do começo e do fim, do alfa e do ômega, o caminho que Nanã nos ensinou. E aí nós vamos entender que só com Ogum, nessa determinação e nessa pujança, nessa perseverança, nós vamos percorrê-lo. Para isso, nós precisamos encontrar com Yansan, para que a gente possa se desfazer de algumas coisas, para continuar enxergando o caminho de Jesus. Que Ogum nos abençoe muito e sempre, pois amanhã acordaremos novos seres humanos, com mais energia, com mais determinação. E se me faltar, eu vou dizer: quem sou eu, meu pai? Quem sou eu, meu pai? Sou filho de Ogum. E aí eu vou. Eu não seria nada. A gente vai buscar a energia de Ogum. Tá com energia baixa? Vamos buscar a energia de Ogum. É uma energia acelerada, 220. Aí a gente vai fazer isso. A gente vai conseguir. A gente vai ter, como o seu Marabô tanto nos pede, determinação para fazer o bem, perseverança por amarmos, determinar em nossos corações que o caminho é a solidariedade. Nós vamos vencer o egoísmo, o egocentrismo, a nossa relação de ego tão apegado às coisas materiais e a tanta orgulho. Vamos nos desfazer dela para encontrarmos o caminho de Deus. Axé, uma ótima noite, que Ogum abençoe, que Exu cele este caminho com muito axé, com muita luz. Que nós possamos encher nossos corações de muita paz, de muita energia. Eu agradeço profundamente a caridade que me fazem ao estarem aqui comigo em mais uma noite. Que a gente possa estar plenos nas forças de Ogum. Agradeço cada mensagem, cada luz que vocês emanam para mim. Peço a bênção a cada um de vocês, para que Ogum possa nos abençoar a todos. Que a gente possa fazer como os nossos ancestrais. E contando histórias na vida, enchendo nossa vida de lúdicas histórias, de cultura maravilhosa, e que a gente vá em direção ao que nós precisamos. A luz da solidariedade e do amor. Uma ótima noite, um saravá profundamente, verdadeiramente fraterno. Que a gente esteja amanhã nas bênçãos de Yansan. Tá fraco, tá sem energia? Põe algum na linha, que ele não te abandona. Axé, Ogunhê, e que Deus, que já deu o caminho, nos dê força para percorrermos ele. Saravá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus nos disse. E o ensinamento de Jesus era: ama teu próximo, como eu vos amei. Axé, gente, e até amanhã. Obrigado, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado. Mucunhu Exame, a gratidão é toda minha. Gratidão. Hoje, eu sempre digo assim, gratidão sempre, para sempre. Axé.